ao Senhor Jesus Cristo, na beleza de sua santidade, encontro glorioso, onde eu senti a presença de Cristo nesse lugar. Quem pode abrir a sua Bíblia, abra no livro de 1 Reis, no capítulo de número 21. Louvado seja Cristo. Vamos ler a palavra do Eterno nesta noite. Livro de 1 Reis, capítulo de número 21. Glória a Deus. Diz assim a santa e excelsa palavra de Deus. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que era em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou por outra melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, ele disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Amém? Pode sentar. No nome de Jesus. Hoje eu ia trazer a palavra lá de 1 Coríntios, capítulo 14, para nós finalizar. Mas o Espírito de Deus falou algo diferente ao meu coração para falar nesta noite. Nabote representa o crente íntegro, o crente justo. Nabote representa o homem sincero, o homem reto, diante do Senhor. Acabe representa o pastor falso, o pastor adúltero, o pastor clandestino, que quer conquistar as coisas de qualquer maneira e de qualquer jeito, pelo seu jeito ambicioso. Jezabel representa a prostituta. Jezabel representa o evangelho falsificado. Não pode, mas está fazendo aquilo. Não fala que não pode, mas faz aquilo. Jezabel representa o evangelho falso, o evangelho adulterado, o evangelho que adora outro Deus. Mas graças a Deus que em todas as gerações existirá um homem
do pote de Nabote. Sempre existirá íntegros no nosso meio. Sempre existirá pessoas de caráter, de vida ilibada. Sempre existirá pessoas que às vezes parece que estão sozinhos, como estava Nabote e a sua casa, seus filhos, sua mulher e sua vinha, e Acabe, juntamente com toda a sua comitiva, com todo o seu agrupamento, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, e Nabote representando o servo do Senhor, o homem humilde, o homem que honrava ao Senhor. Então Nabote representa integridade. Aleluia. Acabe representa um pastor falso, clandestino, que quer de tudo quanto custo, por sua ambição, degustar daquilo que não é dele, de se alimentar daquilo que não lhe é dado. Ele quer usurpar a força daquilo que não convém. E Jezabel sempre terá uma Jezabel no meio, uma prostituta disfarçada. Sempre existirá os falsos. Sempre existirá essas pessoas aleivosas no meio do povo de Deus. Mas isso não é mística que aconteça, é natural. Que o Senhor Jesus Cristo, quando lhe perguntou, Senhor, queres que nós arranquemos o joio do meio do trigo? E o Senhor não, de maneira nenhuma. Deixai para que ambos cresçam juntos. Porque se arrancar o joio, consequentemente arranca o trigo. Deixai que no dia da ceifa, no dia em que haverá o grande julgamento, virá os anjos e separar o joio do trigo. O joio será atado, amarrado e lançado no fogo. E o trigo, ainda que seja humildezinho, ainda que seja diante dos olhos dos homens, diante dessa sociedade iníqua, perversa e falsa, pois sempre haverá um íntegro no seu reino. Aleluia. Sempre existirá. Não tem como. Quem falou foi Cristo, não fui eu. Sempre existirá um remanescente. Remanescente. A 10ª parte sempre terá seu peso. Sempre terá a 10ª parte. Sempre terá os fiéis que o adoram em espírito e em verdade. Na época do justo Noé, o escritor dos Hebreus lhe intitulou como apregoador da justiça. Em sua época, o mundo civilizado, a sociedade civil e organizada de sua época, rejeitou a palavra santa, rejeitou a palavra bendita, a palavra que modificava e sarava a alma. Mas eles não ouviram o apregoador da justiça. Somente ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca. Quero arca. Que agora quem falhou foi a minha. Sarando da Bíblia. Sarando da Bíblia. Daqui minha filha, esse é, não? Louvado seja Deus. Sempre existirá os íntegros. Sempre existirá quem anda na justiça, quem anda na verdade. Louvado, sempre existirá os falsos. Arranca. Sempre existirá os falsos. Sempre existirá os aproveitadores. Sempre existirá aqueles que é contra o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus fala assim: se eu enviar um pequenino diante de ti e você não receber a este, não recebe a Cristo. Se você não der um copo de água que seja a um desses pequeninos, você vai estar rejeitando ao próprio Cristo, ao Evangelho de Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala claramente que Nabote recusa a proposta de Acabe. Aqui tem crente
que recusa a proposta falsa, não tem? Aqui tem crente sincero. Você que está nos ouvindo aí, você é um crente sincero? Você recusa a proposta que não é de Deus? Ou você abraça a proposta que não é de Deus? Nabote recusa a proposta de Acabe. Acabe era o homem mais poderoso do reino do norte. Acabe, através de seu pai Onri, comprou um monte de Samaria, porque ali estendeu-se o reinado de Israel do norte. Antes não era em Samaria, mas o pai de Acabe, Onri, comprou um monte de Samaria e estabeleceu-se ali no reino do norte. E Acabe lhe sucedeu. E Acabe foi pior do que seu pai, pior do que os reis anteriores, e Deus deu tempo para esse miserável se arrepender. Deus, olha, quem lê isso aqui na profundidade, quem é leitor, tem os burros não sabe ler, mas quem lê certinho, vai ver que Deus gostava muito desse cara. Deus deu muita chance para ele. Só que ele rejeitou a Deus. Trocou o culto do Senhor para o culto falso. Tem uns destes que ouvem a palavra, ouvem e ainda quer falar bobagem, né? Para afrontar um crente. Onde eu entro, qualquer lugar que eu entro, as pessoas têm respeito, né? Qualquer lugar que eu entro com uma palavra, todo mundo tem respeito aqui na cidade, porque sabe quem eu sou, entendeu? Onde eu coloco a ponta do pé, não tem um cara que entra na minha frente e fala bobagem, porque se entrar vai levar pancada, sabe disso aí, entendeu? Porque quem conhece a palavra, quem anda na retidão, o Senhor dá testemunho, o Senhor dá testemunho. Aleluia. E a Bíblia fala aqui no verso 1 que sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, e Acabe desejou comprar a vinha de Nabote. Desejou possuí-la ou dar outra, fazer uma permuta, uma troca, né? E a Bíblia fala que a vinha de Nabote estava localizada na planície de Esdrelon. Louvado seja Deus! Era uma cidade bíblica, a cidade de Jezreel, ficava na planície de Esdrelon, que se localizava no norte de Samaria e estendia até a Galileia. Ali estava a cidade de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. A palavra, o termo Jezreel significa Deus semeia, só que também Deus espalha. Significa Deus semeia e Deus espalha. O que isso quer dizer? Que esta planície era uma planície muito fértil. Simboliza que Deus ali, ele semeava a palavra e ali a semente crescia e tudo que plantava naquela planície prosperava. Trazendo para o lado espiritual, todos aqueles que estavam na presença de Cristo, Deus faz com que o seu caminho prospere na face da terra. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o Eterno. Acabe chegou até ao senhor Nabote, dizendo: Nabote, me dá a tua vinha, eu quero comprar. Coloque o preço dela que eu pago. Coloque o preço. Tem coisas que não tem preço, né? Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. Nabote falou: não está à venda. Isso aqui não tem preço. Talvez ela falou: te dou 1 milhão. Nabote, eu não quero. Tem uns caras que eu conheço, vende até a alma dele. Aleluia. Ou eu vou trocar ela, vou te dar uma melhor do que ela, porque essa vinha está aqui, ó, do lado da minha casa, do lado do meu palácio, e ela vai me servir de horta. Aleluia. O homem íntegro, o homem reto, quando eu falo homem de maneira genérica, homem e mulher, quando a pessoa é honesta, quando a pessoa é sincera, ela não negocia as bênçãos de Deus na vida dela em troca de nada. Aleluia. Nabote olhou aos olhos do rei. Nabote podia tremer, porque ali estava o rei de Israel, né? O homem mais poderoso de Israel.
E Nabal falou: porventura eu venderia a herança de meus pais? Porventura eu vou negociar aquilo que é sagrado, aquilo que vem passando de geração a geração? Algo que é sagrado não se negocia, não se faz troca, não dá jeitinho. Tem coisas que é inegociável. O que é inegociável na sua vida? Adoração ao seu Deus em primeiro lugar. Aleluia. O que é inegociável na sua vida? É a presença de Deus e o Espírito Santo na sua vida. Foi pregado aqui que Jó era um homem reto, que Jó era um homem íntegro, que Jó ele se desviava do mal. E a Bíblia fala que o inimigo lhe acusou diante do Senhor. E a Bíblia fala que ele roubou todos os bens do ungido do Senhor, matou os seus filhos queridos. Aleluia. Mas a Bíblia fala que Jó manteve a sua integridade, manteve a sua retidão diante de Deus. A Bíblia fala que ele rasgou o seu manto, rasgou as suas vestes, lançou-se em terra, jogou cinza sobre a sua cabeça e adorou ao Senhor. Adora o Senhor. Não negocie. Não negocie com o mundo. Não negocie com as propostas do mundo. Não negocie, é porque é o fulano, porque é a fulana, e daí que é o fulano e a fulana. Hoje ele está aqui, amanhã ele não está. Hoje ele está respirando, amanhã ele não está respirando. Aleluia. Não negocie a bênção de Deus na tua vida. Aleluia. E te darei por ela uma vida melhor, né? Uma vida melhor. E se tu quiseres, te pagarei em dinheiro. E dar-te uma via bem melhor, e dar-te dinheiro. Aleluia. E Nabote falou para ele, dizendo: aleluia, guarda-me o Senhor, aleluia, de que eu te dê a herança de meus pais. Aleluia. Não tem coisas que não pode negociar aqui. Isso trazendo para um sentido espiritual, porque isso aqui não é para Acabe, era físico, mas para Nabote era espiritual, porque os pais de Nabote adoravam o Senhor. Nabote também adorava o Senhor, porque Nabote falou na cara do rei. Porém, Nabote falou: guarda-me o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Guarda-me ele de vender a herança de meus pais. Aqui a propriedade privada era resguardada pela lei naquela época. Existia lei. Então aquilo era herança e existia a lei na época, e ali era resguardada como herança a Nabote e os seus descendentes, né? É como hoje. Existe uma casa, tem aí um presidente da República aí querendo que a herança já não passe para os filhos, manda para o Estado. Isso é um demônio. E tem gente que define esses demônios. Não dá para entender. Aleluia. Se desde esta época Deus segurou a propriedade privada, desde essa época Deus resguardou isso. E Nabote falou: o Senhor deu aos meus pais, eu não posso te entregar, eu não posso vender. Isso não está à venda. Aleluia. A tua fé não está à venda. A tua fé não está em negociação. Satanás ele anda em derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar, querendo roubar a nossa bênção, querendo tirar a herança que Deus nos deu. Qual é a herança que Deus te deu? Aleluia. A herança que Deus te deu é a presença de Deus na sua vida, é a salvação da sua alma, é o privilégio de estar no santuário, adorando e glorificando o nome do Senhor para toda a eternidade. Satanás está de olho nos teus bens. Quando eu falo bens, eu não estou falando de coisas materiais. Satanás não está nem aí se você tem dinheiro. Ele não liga para essas coisas. Satanás não está ligando se você é famoso, se você trabalha aí nas altas mídias. Satanás não está nem aí para isso, né? Satanás está louquinho para roubar tua herança, está louco para roubar tua alma.
A briga aqui no mundo físico e espiritual é pela alma. O negócio é a alma, meu filho. Você se conserta ou não conserta. Você que escolhe o caminho que você tem que seguir. Porque aqui na voz, na sua convicção, ele falou: não está vendo, não está vendo, não tem como negociar. E muitas vezes, por causa da sua integridade, por causa da sua fidelidade, da sua honestidade, você pode até receber retaliação nesta terra. Você pode até perder a sua vida nesta terra. Você pode ter certeza que a herança maior você jamais perderá. Jamais perderá. Jamais perderá. Aleluia. Nabote falou não para Acabe. E quando Acabe ouviu não, tem gente que não pode ouvir não, né? Tem uns caras, se você falar não para ele para inimigo na hora. Se você falar não, e na hora perdeu-se a amizade. O rei de Israel voltou desgostoso para sua casa, ficou no estado depressivo. Acabe ficou triste, magoado. Acabe ficou na cama por causa da recusa. Mesmo ele sendo o rei de Israel, não podia tomar vinho, camarada, porque é lei. Está escrito, está lavrado, registrado na lei, registrado nos anciãos, não tem como. Então, pela recusa, Acabe se entristeceu. Um pastor falso, né? Esses pastorzinhos falsos, que fiquem aproveitando esse pastor, eu quero dizer no sentido da palavra. Não vem com frescura aqui não, você não é tudo, tá? Você tem que entender o que eu estou falando. Esses entre aspas, não vem com frescura não. Você não é jumento, você sabe o que nós está falando, né? Eu não falo desses lobos por aí, você sabe. Agora é problema seu, se você quiser entender errado, aí é problema seu, não tem nada com isso, né? Acabe, por causa da recusa, Acabe ficou todo desgostoso com sua casa, não quis comer, não quis beber, foi lá e se jogou na cama. Ele pensou: o homem mais importante dessa cidade é o prefeito, o homem mais importante dessa cidade é o governador, o homem reto, como é o nome dele? Tarcísio de Freitas, né? É o governador, é o mais importante do estado. Eu não vou falar do outro cara lá, né? Deixa isso para lá, quando de integridade. Quem é ímpio, não vou falar de ímpio, não. Esses ímpios para lá. Acabe era ímpio, mas era o homem mais importante. O homem mais importante se declinou por causa de uma recusa, né? Que era uma recusa legítima, né? Porque o rei tem autoridade para reivindicar quem tinha direito. Se ele reivindicasse algo para Nabote, que era direito de Nabote, ele era obrigado a obedecer. Porque ele era a autoridade sobre Nabote. Ele era o pastor de Israel. Ele era o condutor de Israel. Ele que estava lá como o líder da nação, juntamente com os seus ministros. E ele recusou. Só que ele tinha uma pessoa na sua vida que arruinou a sua vida. Não coloque pessoas que arruinam a tua vida. Não coloque qualquer tipo de gente na tua vida. Preste atenção. Seja inteligente, né? Não coloque qualquer tranqueira na tua vida, para que você não venha se arrepender, para que você não venha chorar, para que você não venha perder a sua salvação. Sempre vai ter os conselheiros do lado de Deus e do lado de Satanás. O que eu falei que Nabote representa a integridade, representa a justiça. Acabe representa o pastor falso que conduz o povo à idolatria, à perdição. Ao contrário de Davi, que era um adorador do Senhor. Ao contrário de Asa, ao contrário de Josafá, ao contrário do rei Josias, de Ezequias e de tantos outros reis piedosos que governaram a Israel. Louvado seja Deus. Acabe era um fracasso como governante, um fracasso como líder. Infelizmente,
E ele colocou pessoas que não tinham gabarito espiritual para aconselhar. E quando a sua esposa, a Felícia Jezabel, sempre vai ter essas tranqueiras no meio do povo, né? Jezabel representa a profecia falsa. Jezabel representa o culto falso. Jezabel representa a idolatria. Jezabel representa o adultério, tanto espiritual como físico. Essas coisas que atrapalham a obra de Deus, se não tiver vigilância, se não tiver visão de Deus. É preciso voltar e reconhecer que precisamos nos abaixar novamente para que o Senhor venha nos erguer. Essa é a verdade. É preciso reconhecer, ainda bem que tem pessoas que reconhecem e outras não abaixam. E Jezabel, vendo Acabe naquela situação, ela falou para ele assim, aqui no versículo de número 7. Então Jezabel, sua mulher, 21:7, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta, homem, come pão, vai lá para o banquete, alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Eu te darei. Ela falou: eu te darei. Irmão, não ganhe as coisas na trapaça. Conquiste aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus abriu, te deu condições de você ter. A vinha de Nabote era legítima. O desejo de Acabe era ilegítimo. Jezabel nem se fala. E essa miserável, essa profetisa do diabo, essa adoradora de Astarote, essa adoradora de Baal, Beelzebul, Deus de Éton, essa miséria, arruinou o reino de Ismael. O verso 8 ela fala que ela subornou alguns homens para que fizesse um decreto com o anel de Acabe, o conselho de Acabe. Escreveu cartas em nome de Acabe e assinou com o seu silente, com o seu selo. Emanou cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu cartas dizendo: apregoai o jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde de fronte deles homens, filhos de Belial, filhos do diabo, que testemunhem contra ele, testemunha falsa, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito, cartas que lhes mandaram. Apregoaram o jejum, puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, puseram defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o apedrejaram com pedras e morreu. O homem justo morreu. Nabote, servo do Senhor, foi pego numa armadilha, né? Com testemunhas falsas, por causa dessa miserável, dessa filha de Satanás, se levantou contra a ordem do Senhor, se levantou contra as normas de Deus e fez essa manobra, fez essa maracutaia e colocou Nabote como blasfemo, apregoado no jejum, né? E ali não avisaram, e Nabal foi pego sem ter jejuado, e Nabote, né? Nabal é filho de Satanás. Nabote, e infelizmente Nabote foi levado ao julgamento e ele foi condenado à morte
Deus está no seu trono e julga perpetuamente. O Senhor se levanta para julgar perpetuamente. Um dia o julgamento virá, e tudo que o homem semear, como simboliza aqui Jezreel, Deus semeia e Deus espalha. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele vai colher, e vai colher nesta vida e na vindoura, que é a mais importante. Se o homem não se arrepender, se não houver espaço de arrependimento no seu coração, infelizmente, o que te aguarda é a eternidade de sofrimento e de dor. Infelizmente, assim será. Todos os inimigos de Deus, todos os inimigos da sua obra, eu não vi nenhum que se levantou contra Deus e contra a sua obra, que está aqui para contar a história. Está aqui para contar a história. Aleluia. Todos já se foram e já se passaram, e todos tiveram a sua oportunidade. Louvado seja Deus. Nabote morreu, e foram lá os mensageiros de Satanás junto a Jezabel, dizendo que Nabote tinha morrido. E Jezabel foi até Acabe dizendo: Nabote é morto. Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. O versículo de número 16. Ele soube da notícia, ele como rei, provavelmente, se Nabote tinha herdeiros, também foram fortes, né? Com certeza, a Bíblia não está falando ali, né? Mas deveria morrer junto ali. Então, quando ele não tinha herdeiro, voltou, né? Voltou para o rei tomou a posse, o governante voltou para o estado. Então, Nabote, o Acabe foi lá e possuiu a vinha. Só que os olhos de Deus são como chama de fogo. Não adianta. Deus sempre vai ter profeta na terra. Deus sempre vai revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não tem como ocultar as coisas da obra de Deus. A Bíblia fala que aquele que usa de engano não permanece na minha casa, diz o Senhor. Aquele que usa de engano, tem uns que já estão no engano, a gente já sabe, né? Isso aí não pertence a Deus. Eu estou falando dos crentes falsos, que está dentro da igreja, está profetizando, está cantando, está pulando, está saltando, está fazendo isso, está faltando aquilo. Deus revelará os segredos em nome de Jesus. Deus sempre levantará profeta na terra para julgar as causas. Deus é bom demais. Aleluia. O miserável entrou na vinha, talvez dando risada, agora ela é minha. Acabe se levantava do seu palácio e olhava a vinha de Nabote, né? Aquela coisa mais linda do mundo. E Acabe ficava admirado. Agora Acabe desceu lá para tomar posse. Mas quando Acabe desceu para tomar posse, Deus falou: Elias, meu filho, venha cá, Elias. Pois não, Senhor, vai lá na vinha de Nabote a encontrar-se com Acabe e dizer as palavras que eu tenho para ele, para seus filhos, para sua descendência e para a miserável, para a prostituta da sua mulher. Vai lá. E a Bíblia fala que Elias, o tisbita, da tribo de Tisbe, desceu. E ali a Bíblia fala que Elias encontrou-se com Acabe. Aleluia. E a Bíblia fala que no versículo de número 30, 21, verso 30, Elias, quando encontra com Acabe, Acabe disse a Elias: olha que miserável, já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste
para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Veja só a palavra para Acabe: eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, não vai sobrar um homem da tua posteridade. Arrancarei de Acabe todo o homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Ahias, por causa da provocação com que me provocou e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, para porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Irmão, presta atenção quem está te aconselhando. Quem é o teu conselheiro? O que você está ouvindo? O que você está colocando em prática? A Bíblia fala que fez grandes abominações, no verso 26, seguindo os ídolos, conforme tudo fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão diante dos filhos de Israel. Então, a lei da semeadura está aí. Tome cuidado, seja humilde, não levante contra a obra de Deus, não se levante contra os sinagogas da vida, né? Não se levante. Ainda que eles morram, o Senhor dá testemunho deles. Não tem como. Deus está pronto para perdoar o homem. Mas para que o homem seja perdoado, é necessário que o homem abra o seu coração, não é? A Bíblia fala que Acabe era o quê? Foi o pior. Foi pior do que Jeroboão, servo de Salomão. Foi pior do que Baasa, né? Foi pior do que Uri, seu pai. E Deus mesmo assim ainda tinha um quesito com ele. A Bíblia fala que quando Acabe ouviu esta palavra de Deus pela boca de Elias, quando um homem de Deus fala e a pessoa se arrepende, você pode ter certeza que Deus perdoa. Mas Deus que quer endurecer o coração. Olha a miséria deste homem. Um homem miserável, espiritualmente falando. Ele só era rico materialmente, mas espiritualmente ele era um miserável, um adorador de deuses estranhos, um fornicário. Esta é a grande verdade, um contraventor. E a Bíblia fala que quando ele ouviu esta palavra aqui, ele ia morrer, que o seu sangue ia cair no mesmo lugar que Nabote morreu. Onde Nabote morreu, você vai morrer. E os cães lamberão o teu sangue. Os teus filhos não vai sobrar um homem, um varão para contar história. Não vai sobrar nada. Daqueles que estiverem na cidade e no campo, todos os descendentes de Acabe vai morrer. Essa prostituta que você tomou como mulher, essa miserável que você colocou no reino de Israel, essa incircuncisa que você colocou no reino de Israel, tanta mulher em Israel que serviu o Senhor, você não vai ser imundícia no reino, ela também vai morrer. Os cães vão devorá-la, só vai sobrar um esqueleto. Para ela eu tenho preparado o Jeú da vida. Jeú vai passar por um carro e vai passar por cima desse demônio, em nome de Jesus. Deus levantará Jeú como rei no lugar de Acabe, e ele vai passar por cima dessa miserável, e os cães vão comer a carne dela viva. Aleluia. Quando ele ouviu tudo isso, ele se arrependeu. Já leu isso? Ele se arrependeu.
Mas Deus quer. Se o cara se arrepender, Deus quer. Teve um pior do que Acabe, por conta de Zacarias. Zacarias não, Manassés. Foi pior do que Acabe, essa imundícia chamada Manassés. Governou 55 anos, governou mais do que Davi. E essa miséria se arrependeu. O Senhor lhe perdoou. E esse permaneceu até os últimos dias. Só que esse aqui não se arrependeu de momento. E viu que o negócio aí foi para o lado dele. Veja só o que diz a palavra, para nós finalizarmos aqui no verso de número 17, é isso? 27, né? Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes. Quando se rasgava, os judeus, quando eles rasgavam as vestes, em sinal de tristeza, de lamento, de dor, né? Sinal de luto. Rasgou as suas vestes, cobriu sua carne de pano de saco, arrancou as suas roupas reais e se cobriu de pano de saco, e jejuou. Acabe jejuou. Olha só. E dormia em cima de sacos, o rei de Israel, e andava mansamente, andava com muita dor, com lentidão, com cabeça baixa, porque ele ouviu a palavra do Senhor. E o Senhor falou para Elias, no verso 28, então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilhou perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal e sobre a sua casa. Acabe morreu e depois veio seus filhos e Deus exterminou com Acabe. O tal do Jeú passou por cima. 70 filhos Acabe tinha. Jeú matou todos. Louvado seja Deus. Quem é tu, homem poderoso na terra, que se levanta contra o Senhor? Quem é tu, ó barro, que se levanta contra o oleiro? Quem é tu, o acessório, para se levantar contra o principal? Quem é o homem mortal, que a sua vida está no seu nariz e no seu corpo? Quem é você, que não quer reconhecer a Deus? Quem é você? Qual é a sua limitação? Quantos anos de vida você vai ter nessa terra? Aleluia! E Acabe, depois disso, se arrependeu, mas depois voltou a praticar a iniquidade novamente. Acabe foi para a guerra, e a Bíblia fala que o profeta Micaías, usado por Deus, juntamente com a comitiva de Israel, juntamente com o rei Josafá, o rei de Judá e Jerusalém, estava junto com Acabe, e a Bíblia fala que Josafá falou: porventura não existe profeta do Senhor nesse lugar, porque o homem de Deus já percebeu que os profetas eram tudo puxa-saco de Acabe, profetizavam que Acabe queria ouvir. Aí ele desconfiou: porventura não tem outros profetas? Sim, existe um, estará encerrado no cárcere, é Micaías, e ele não fala nada de bom ao meu respeito. Acabe era animado, ele só queria ouvir aquilo que o seu ego preenchia. Ele queria que as pessoas fizessem média com ele, porque ele era poderoso, de fato era o rei de Israel, né? Mas ele abandonou o Senhor. Você pode ser poderoso, você pode ter milhão, trilhão, mas se o Senhor não estiver na sua vida, você é um miserável. É isso que você é, um miserável, um carente de Deus, um carente de Deus. Esta é a grande verdade. E quando trouxeram Micaías pegou e falou para ele: não pode ir, que o Senhor é contigo, o Senhor entregará os inimigos na tua mão. E acabou Micaías: não mintas, fala a verdade. E Micaías falou: eu vi o Senhor assentado no seu trono, e um Espírito diante dos olhos, diante de Deus, falou: colocarei um Espírito contrário na boca dos profetas de Israel a favor de Acabe, para que Acabe pereça e morra. Eu vejo Israel andando sobre os montes, errante sem pastor,
errante sem um governante. Acabe era o pastor de Israel, mas fora do esquadro, fora do prumo, não queria ouvir o Senhor. E ali ele falou: encerra este homem lá no cárcere, mantenha ele com pão de dores, porque quando eu voltar, eu vou tratar com ele. Aí Micaías falou assim: se você voltar da guerra, o Senhor não falou na minha boca. Então, o rei de Israel na batalha, o rei de Judá, Josafá, e Acabe na guerra. E a Bíblia fala que Acabe arrancou as suas roupas reais e se disfarçou como um homem comum. Aleluia. E vieram a tropa contra Josafá, e Josafá gritou: não sou eu. E a Bíblia fala que Acabe estava disfarçado, Acabe não estava mostrando quem ele era. E a Bíblia fala que um homem na sua simplicidade, presta atenção, irmão, Deus não quer fazer, ele faz, não precisa de homem, não precisa você querer fazer a obra, não precisa você querer fazer Deus, ensinar Deus a trabalhar, você não precisa querer ajudar Deus a fazer a obra. A Bíblia fala que um homem na sua simplicidade, sem intenção, arrancou o arco, esticou a sua flecha e soltou a flecha aleatória. Soltou a flecha sem intenção, e essa flecha cravou no coração de Acabe. E ali Acabe caiu aonde Nabote morreu apedrejado. E quando Acabe caiu, os cachorros lamberam o seu sangue. Amém? Você pode comprar Deus por isso? Nabote representa iniquidade, justiça, retidão, o grande fiel que não negocia de jeito nenhum. Não negocia. Aleluia. Não negocia. Acabe representa o pastor falso, o pastor que quer glória para ele, o pastor que quer aplausos, que quer fortuna, que quer poder. Jezabel representa o evangelho falsificado, a doutrina falsa, o Deus falso. Mas graças a Deus que essa humilde igreja neste lugar adora o Deus de Nabote, que é o Deus de Israel, que é o Pai do meu Senhor, do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a esperança minha e esperança de Israel. Glória a Deus. Amém? Deus nos abençoe ricamente na pessoa do Senhor Jesus.